Olá, meus irmãos, que bom poder voltar para esse momento, esse encontro que já se tornou marcante, além de ser uma marca nesse tempo de quarentena. Eu fico muito alegre e grato a Deus, porque somente Deus faz com que a gente veja oportunidade nas adversidades, onde a gente vê soluções no meio das crises. A quarentena realmente fez com que as igrejas tivessem suas portas fechadas em termos de templo, suas portas fechadas para as grandes celebrações presenciais. Realmente isso foi difícil, ainda está sendo difícil. Algumas igrejas estão tentando se adequar, se ajustar. Existe muito comprometimento, existe muita tensão para a solução dos problemas decorrentes desse distanciamento ou desse impedimento. Mas Deus zela por tudo. Deus cuida da sua igreja. A gente observa ao longo da história que nos momentos mais difíceis, Deus cuidou da sua igreja e deu a ela crescimento quando poderia realmente ser pensado na sua diminuição, até mesmo no seu fechamento. É interessante, Deus permite as dificuldades. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi recentemente, né? Que o deserto é a escola do Senhor e que é no sofrimento. Essa é a frase atribuída ao cantor Lázaro. O deserto é a escola do Senhor. E o pastor Rick Warren diz o seguinte: é no sofrimento que a gente cresce, é na dor que a gente amadurece. E se você olhar a história da igreja de Jesus, nos momentos de maior tensão, de perseguição, de realmente angústia e dor, foram os momentos que ela mais cresceu. Mas quando houve o relaxamento, quando houve a tranquilidade, quando houve a aceitação, a falta de tensão, os irmãos baixaram a guarda e a igreja deixou de se expandir. Então temos que olhar com muito cuidado, embora a gente não veja uma luz no fim do túnel quanto ao cronograma para o fim da quarentena, porque sempre há algo diferente daquilo que a gente tem como expectativa. O importante é continuar remando. Isso mesmo. Em meio à tempestade, continue remando. Continue fazendo a obra de Deus. No devido tempo, o Senhor vai agir e essa tempestade vai passar, essa nuvem tensa, escura, vai sair do seu lugar e a graça do Senhor realmente se manifestará. Mas enquanto estamos vivendo essa situação, continuamos meditando a palavra de Deus. E eu, por causa dessas circunstâncias, tenho compartilhado a palavra de Deus e o meu compromisso é, mesmo após a quarentena, a gente manter essa divulgação da palavra de Deus, concluindo essa etapa dos Salmos, e Deus nos dará outras opções, outros caminhos. É pouco o que a gente está fazendo. Se considerarmos que o pastor George Miller, que foi um líder inglês, tem uma história, um livro que foi lançado sobre a sua biografia, um pequeno resumo, em que duas coisas marcaram naquela leitura que eu fiz. A primeira, o próprio título do livro, 50 mil orações respondidas. Diz a Bíblia, ou melhor, diz a história, que George Miller tinha um hábito de, cada vez que ele ia orar, ele tinha um caderno onde ele tinha a data do pedido, o pedido feito, a razão pelo qual ele fazia o pedido, a razão pela qual ele fazia o pedido e a data da resposta. E alguém se deu o trabalho de contabilizar aqueles cadernos de anotações e descobriu que ele havia registrado 50 mil orações, com data, motivo, o pedido e a data da resposta de Deus. E outra peculiaridade da vida de George Miller é que ao longo do seu ministério, ele leu a Bíblia 200 vezes, a Bíblia toda. E todas as vezes que ele ia ler a Bíblia, ele se ajoelhava. Então ele leu 200 vezes toda a Bíblia e de joelhos. Então, o que a gente faz é muito pouco comparado aos que outros servos do Senhor têm feito para a glória do Senhor. Então vamos continuar na nossa lida aqui nos Salmos. E o Salmo 21, que é o Salmo em questão agora, apresenta uma coisa muito interessante. Como é uma canção
a gente pode ver uma divisão aqui. Na primeira parte do Salmo, que tem 13 versículos, a primeira parte é o pedido. É como se o rei Davi, apresentasse a Deus o pedido, a súplica, aquilo que era o anseio do seu coração. E na segunda parte vem a resposta do Senhor via congregação, ou seja, aqueles seus liderados, aqueles que faziam parte da corte, os servos do Senhor, atendendo ou cientes eles das demandas que o rei apresentou ao Senhor, então eles colocam aqui a resposta. Então o Salmo 21 tem o pedido e a resposta. E qual o pedido? Veja só o que a Bíblia diz no Salmo 21, nos primeiros versículos. O rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que ele dá. Vou ler outra vez. O rei se alegra na tua força, Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que ele dá. Exultar é diferente de exaltar. Exaltar ao Senhor é expressar a adoração, a alegria, reconhecendo quem é Deus e o que ele fez ou o que ele faz. Exaltar é, portanto, se voltar para Deus e humildemente glorificá-lo, reconhecer o seu poder, sua soberania, onisciência, onipotência e onipresença. É exaltar o Senhor. Já exultar, a exultação é essa alegria interior que não pode ser contida. É como uma explosão de alegria por aquilo que Deus é ou pelo que ele tem feito. A Bíblia diz que quando Maria, já estando grávida de Jesus, diz a Bíblia que ela foi visitar a sua prima Isabel. Isabel estava grávida já no 6º mês de João Batista. Quando Maria chegou e falou para Isabel, cumprimentando-a, a Bíblia diz que Isabel falou: o meu filho se mexeu no ventre ao ouvir a voz da mãe do meu Senhor, por isso meu coração exulta. Olha essa coisa maravilhosa. Assim também exultou Zacarias, o pai de João Batista, quando lhe foi dada a palavra, quando nasceu o menino. Assim Maria também exultou quando decidiu aceitar a palavra do Senhor de que ela seria mãe do Salvador. Assim também Simeão e Ana, quando receberam Jesus em seus braços, quando viram o pequeno Salvador ali, eles exultaram diante do Senhor. Então, exultar é essa alegria. Mas é interessante o que ele fala: o coração se alegra, o rei se alegra na tua força, ó Senhor. O que dá alegria a você? O que dá alegria à sua vida? Quando a gente meditou no Salmo 4, lá no finalzinho, o salmista disse, o próprio rei Davi: tu me deste mais alegria do que a eles quando tiveram a multiplicação do vinho e do azeite. O vinho e o azeite eram produtos básicos, mas também não básicos quanto ao uso, mas caros quanto à sua produção, quanto ao seu consumo. Então, o vinho e o azeite eram motivo de alegria quando o fazendeiro tinha em suas mãos em grande quantidade. Havia muita alegria. E Davi disse: o Senhor me dá mais alegria do que quando eles têm riquezas. Ou seja, a alegria que você deve ter, que eu devo ter, que nós devemos ter, é alegria no Senhor. O rei se alegra na tua força. E continua: como é grande a sua exultação pelas vitórias que ele dá. Que você se alegre no Senhor, na força do Senhor e nas vitórias que ele dá a você. Porque nada Deus nos dará se não for por um propósito. Nada Deus permite que aconteça conosco se não for da vontade dele. E Davi disse: eu tenho alegria no Senhor quando ele age na minha vida, quando ele me concede vitórias. É interessante porque Davi atribui ao Senhor o sucesso no seu reinado. Que você reconheça que você tem chegado até aqui com a sua família, com o seu trabalho, ou com a falta dele, mas sendo sustentado pelo Senhor, que você se alegre no Senhor. E continua então o salmista falando de algumas coisas que são os seus pedidos. Tu lhe concedes
o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Como a gente viu no Salmo 20, volto aqui a reiterar. O que você tem pedido ao Senhor? Quando Salomão, filho de Davi, estava iniciando o seu reinado, após ele ter julgado uma causa muito difícil entre duas mulheres que pleiteavam a maternidade de uma criança, a Bíblia diz que naqueles dias, em sonho, Deus apareceu a ele e diz a Bíblia que então Deus disse assim: pede o que me quiseres e eu te darei. O que você pediria? Se ouvisse de Deus essa palavra, peça o que quiseres e eu lhe darei. O que você pediria? Salomão pediu uma coisa só. Ele disse: Senhor, me conceda sabedoria para lidar com o povo. Eu não sei governar, eu não sei, eu nunca fui rei, imaginamos ele falando, eu não sei como fazer, me dê sabedoria. E aí, em resposta, Deus diz assim: você não pediu longevidade, ou seja, vida longa, você não pediu riqueza e nem pediu a morte dos seus inimigos. Eu darei sabedoria a você e mais do que você pediu. Que bênção! O que você tem pedido ao Senhor? Avalie bem a sua vida. Veja só, nos versos 3 e 4. Tu o recebeste, dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Olha só que coisa interessante. Davi era rei. Diz a Bíblia, diz a história, que quando ele lutou contra uma nação, ele venceu, derrotou um inimigo que era rei daquele país, derrotou os seus inimigos, e aí pegaram a coroa que era daquele rei, e Davi pegou aquela coroa que pesava 1 talento de ouro. Você sabe quanto é que pesa um talento? Segundo alguns, 1 talento de ouro era equivalente a 49 quilos de ouro. Pense num saco de 50 quilos, saco de cimento de 50 quilos. Era mais ou menos o peso daquela coroa e foi colocada sobre a cabeça de Davi. Mas aqui está falando da unção. Davi foi escolhido rei segundo a vontade de Deus. O que importa é o que ele diz assim: tu o recebeste, dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu cheguei até aqui, eu tenho essa posição, eu estou nesse trono, eu estou como rei, soberano sobre essa nação, por tua vontade. Meu querido, como é que está a sua vida? Você reconhece que Deus te deu uma família, que Deus te deu uma esposa, que Deus te deu uma esposa ou um esposo, que Deus te deu filhos, que Deus te deu pais, que Deus te deu sogro, sogra, que Deus te deu nora, genro, netos, netas, avô, avó? Você reconhece que Deus te deu o emprego, o estudo? Você reconhece tudo isso que foi dado pelo Senhor? Ou você bate no peito dizendo que conseguiu por sua vontade? Davi não. Ele disse: o Senhor me deu tudo que eu tenho. É como aquele texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, quando Samuel disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Davi então continua no Salmo 21, falando algumas coisas sobre esse pedido. Verso 5: pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria de tua presença. Deixe-me destacar aqui o verso 6. Fizeste dele uma grande bênção para sempre. É uma linguagem diferente do que foi dito no verso 3, no verso 5. No verso 3 é assim: tu o recebeste, dando-lhe ricas bênçãos, incluindo a coroa, a soberania como monarca. Mas no verso 6 ele fala: tu, diz o texto, tu fizeste dele uma grande bênção para sempre. Sabe o que ele está dizendo? Uma coisa é ser abençoado por Deus, outra coisa é ser bênção de Deus para outros. Ou seja, Deus quer abençoar você, mas Ele não quer que essa bênção fique restrita ou represada em sua vida, que você compartilhe com os outros. É isso mesmo. Tu lhe deste muitas bênçãos, diz lá no verso 3 do Salmo 21. Mas no verso 6, tu fizeste dele uma grande bênção. Sabe que Deus falou para Abraão? Deus falou assim: sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei,
e tu serás uma bênção, e por meio de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Seja uma bênção de Deus no seu trabalho, para os seus colegas de trabalho. Seja uma bênção de Deus para os seus patrões ou para o seu patrão. Seja uma bênção de Deus para os seus empregados. Seja uma bênção de Deus para os seus alunos. Seja uma bênção de Deus para os seus professores. Seja uma bênção de Deus para os seus vizinhos. Seja uma bênção de Deus para os seus pais, para os seus filhos. Seja uma bênção de Deus para o seu marido. Seja uma bênção de Deus para o seu esposo. Seja uma bênção de Deus para os seus avós, para os seus netos. Seja uma bênção de Deus para o outro e não só para si. Cristo falou em Mateus capítulo 5, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, para que serve? Não tem sentido um sal sem sabor. Mas o sal não vive para si, não se beneficia a si mesmo. O sal é para o outro, é para fazer diferença onde ele está. A luz é a mesma coisa. A luz não se beneficia a si mesmo, mas beneficia o ambiente ou as pessoas que estão naquele ambiente. Então pense no outro. Eu quero ser bênção nessa quarentena, nessa fase de Covid-19, nesse momento eu quero ser bênção para aqueles que Deus me deu, para outros. E quando passar a quarentena, continue sendo bênção no Senhor. E é interessante que a partir do verso 7 até o verso 13, a gente vê a resposta. O verso 1 a 6 do Salmo 21 é o pedido do rei Davi. Agora a resposta que a congregação, que o povo lhe deu. E que resposta é essa? Diz aqui no verso 7. O rei confia no Senhor por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. O rei confia no Senhor por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Você confia no Senhor? Você realmente é fiel ao Senhor? Ser fiel quando tudo está bom não é difícil. Mas ser fiel quando nem tudo vai bem é difícil. Mas Deus deseja. Davi ainda não tinha enfrentado a batalha, mas ele aqui pede a Deus que o Senhor lhe conceda realmente a vitória e que ele permaneça fiel ao Senhor. Veja só nos versos 8 em diante. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, na tua mão direita atingirá todos que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Talvez essa linguagem não seja muito agradável. Talvez alguns até se questionem, mas como assim um homem que confiava em Deus não agia com misericórdia e com compaixão? Sim, deixa eu te falar uma coisa. No Velho Testamento, havia muito litígio, havia muita disputa territorial, havia muita luta entre as nações, uma querendo vencer a outra. E numa batalha, numa guerra, onde há inimigos viscerais, não há trégua, não há armistício, não há negociata. Na maioria das vezes a gente vê luta e vitória de um povo contra o outro, vitória de uma nação contra a outra, vitória de um rei contra o outro. Isso aqui é interessante observar, porque Davi olha para aquelas nações contra as quais ele lutava e entendia que aqueles não reconheciam a graça e o poder de Deus. E dessa maneira, aqueles que se colocavam contra Deus também eram reconhecidos como os inimigos de Davi. Naquela época, deixa eu explicar um detalhe, naquela época, quando uma nação lutava contra a outra, não era só uma guerra bélica, física, material, mas também era uma guerra e uma batalha emocional, mas sobretudo espiritual. Se não, vamos lembrar aqui, quando Davi foi lutar contra Golias. A Bíblia diz que o que motivou Davi a lutar contra Golias foi a blasfêmia de Golias. Golias falou mal de Deus, falou mal do povo de Deus e debochou de Deus e do povo dele. E aquilo fez o coração de Davi se irar e disse, quem é este que blasfema, esse incircunciso, ou seja, não hebreu, que fala mal do meu Deus, fala mal do povo de Deus? Então, naquela época, quando uma nação lutava contra a outra, era uma luta também espiritual, porque aquela nação que adorava o Senhor lutava contra a outra nação que adorava outro Deus, Deus entre aspas. Por isso que o texto lá fala que Golias disse, hoje eu vou vencer
e os meus deuses terão vitória contra o teu Deus. E aí diz a Bíblia, Davi afirmou, o meu Deus me dará vitória, e todos saberão que só há um Deus em toda a terra, é o Deus que nós adoramos. Por isso que Davi se colocou contra as nações idólatras, porque eles não criam no Senhor. Nesse dia de hoje, você tem que se posicionar. Você está do lado do Senhor ou contra o Senhor? Você confia no Senhor ou se levanta contra o Senhor? E isso aqui é uma mensagem para o futuro, porque aquele que persegue a Jesus, persegue o povo de Jesus, e aquele que persegue o povo de Jesus, persegue o próprio Jesus. Lembra de Atos capítulo 9, quando Paulo saiu em perseguição aos cristãos em Damasco? Cristo olhou para ele e disse assim, Paulo, por que tu me persegues? Paulo tomou um susto, imaginamos. Ele ia a Damasco para prender os cristãos. Só que ele entendeu ali que indo contra os cristãos era ir contra Jesus. Se você vai contra os servos do Senhor, está indo contra o Senhor. Se você rejeita a Bíblia, a palavra de Deus, você rejeita o Senhor. Se você rejeita o Senhor, você rejeita a palavra do Senhor. Não há meio termo, não tem como ser meio termo nisso. Ou você é do Senhor, ou não é do Senhor. Por isso que diz o texto, no verso 11 do Salmo 21, embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares para eles teu arco. É isso mesmo. A palavra de advertência. Não lute contra Deus. Não se levante contra a igreja do Senhor. Não faça pouco caso da Bíblia, a palavra de Deus. Renda-se a Jesus. Por isso que no último versículo do Salmo 21 diz assim, Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Que você reconheça o poder do Senhor, que você exalte o Senhor, que você dê glórias ao Senhor, e que você cante louvores e adore o Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz na sua vida e na sua família. Deus te abençoe. É isso que nós desejamos a você e a toda a sua casa. Confie em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.